Olá, sejam muito bem-vindos ao Contos da Carlota. Eu sou Carla Fachin e hoje eu tenho um único relato. E que relato, viu? Já ouviu falar da tal mula sem cabeça? Pois bem, a história de hoje é sobre esse tal ser macabro. Tá curioso? Fique conosco. Solta a vinheta. E antes aí de dar sequência a este relato, gente, não se esqueça, participe junto conosco. De que forma? Deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho de notificação. Você também pode ir lá na página do Facebook, na nossa fanpage, deixar o seu gostei, o seu joinha. Também tem o grupo de relatos sobrenaturais, onde você pode também estar deixando os seus relatos conosco, seus ou de amigos seus, de algum conhecido. Nossa, essa história aqui é boa, vou mandar lá para Carlota. Mande para nós, vou ter o maior prazer do mundo em estar trazendo o seu relato aqui. E vamos logo aí para o relato desta noite. Quem escreveu esse relato diz que foi na fazenda de seu avô, não tem assim data, local, ele só quis contar a sua experiência super macabra. Bom, ele disse que foi à fazenda do seu avô e ali ele se divertiu muito, pescou, nadou no ribeirão, andou a cavalo e foi muito prazeroso durante o período da manhã. Conforme foi entardecendo, ele também conta que a casa do seu avô, que era uma grande casa que ficava numa grande fazenda, ele conta que não tinha assim luz elétrica, então não tinha geladeira, fogão elétrico, muito menos TV, não tinha nada disso. Tudo que eles iam fazer era com vela para iluminar o local, com lamparina, com lampião para iluminar, porque era um breu só a partir das 6, 7 horas da noite. Quando deu esse horário mais ou menos, aproveitaram, jantaram. Após a janta, tomaram um cafezinho passado ali no coador, bem quentinho, olha que delícia. E aí o vovô dele começou a contar vários causos e era um atrás do outro, um causo atrás do outro. E ele disse que eram histórias muito boas, histórias até de arrepiar os pelos do corpo dele, ele conta. Só que ele diz uma coisa, que ele não acreditava muito naquelas histórias não. Muitas histórias, muitas lendas, muito bem contadas, mas ele era meio cético, sabe? Não acreditava muito não. Bom, passaram-se as horas, 9h30, 10 horas mais ou menos, ele foi tomar banho. O banheiro, como eu disse, era tudo à moda antiga. Também não ficava dentro da casa não, era longe, era nos fundos da fazenda. Gente, não é um sítio nem uma chácara, estou falando de uma fazenda. Para ele ir tomar banho, que ficava uma espécie de casinha feita de tábuas, bem ao fundo da fazenda, ele foi com sua lamparina. Diz que tomou um banho bem frio, bem gelado mesmo, porque também sem luz elétrica, sem chuveiro elétrico, aquela coisa toda. Quando ele saiu daquela casinha, que era o banheiro, ele começou a ouvir uma voz que vinha de uma mata, tinha uma mata ali perto, uma mata bem densa, que ele conta que quando chegava assim ao anoitecer, dava só para ouvir barulhos de grilos ou barulhos de animais que ficavam ali permeando a floresta densa. E ele diz que a floresta não dava para ver muito ao certo porque era uma floresta tão fechada e tão densa que era uma escuridão só. Via muitas árvores, mas era tudo aquele breu só. Então você só conseguia ver mais ou menos o que estava ali na frente, no comecinho da floresta, mas conforme a mata se adentrava era tudo muito escuro. E ele tinha acabado de sair de um banho e começa a ouvir um som muito peculiar. Esse som era de uma voz feminina muito doce que chamava ele. Vamos chamá-lo de Norberto. Norberto. E ele foi ouvindo aquela voz, chamando o nome dele. Ele disse que ele ficou extasiado com aquela voz, meio que
hipnotizado. E aquela voz, ele foi ouvindo aquela voz, não era canto não, era apenas chamando pelo nome dele, mas diz que era uma voz tão doce, tão maravilhosa, que ele ficou assim, agraciado. Ele ficou só ouvindo, ele disse que nem andava, ele flutuava. Ele havia até esquecido que tinha tomado banho, ele não sentia frio, ele não sentia nada, e segurando a lamparina. Foi ouvindo, Norberto, Norberto, Norberto. Foi ouvindo. Quando ele deu por si, ele estava no meio da mata. Ele nem sabe como que ele chegou ali, ele só estava ouvindo, achando aquilo tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, e quando ele se vê dentro de uma mata, a única coisa que ele conseguia ver era o que estava mais próximo ali, por causa da lamparina, senão ele não ia ver um palmo à frente do nariz, e de repente ele começa a sentir um calafrio que subia a nuca. Ele falou, tem coisa errada aí, tem coisa errada aí. Quando ele olha para o lado, ele vê uma bela jovem com um vestido todo branco. Era uma bela jovem que chamava ele pelo nome. Aquela voz doce, aquela voz suave, aquela voz agradável vinha daquela jovem. Mas o que uma mulher, uma jovem, uma bela jovem estaria fazendo no meio daquela mata? Bom, ela começou de uma bela jovem, ficou uma jovem feia, ficou uma mulher horrorosa e começava a correr de um lado para o outro, e de repente ela sumiu na frente dele. Quando ele viu aquilo, ele já estava achando aquilo tudo esquisito demais, já estava sentindo uns arrepios meio esquisito. Ele começou a correr para um lado e para o outro, correr, tentando achar a saída da mata, tentando. E aí, de repente, ao longe, ele começa a ver uma espécie de tocha. E ele pensou, deve ser o meu avô ou algum outro parente meu que está ali, ouviu meus gritos, porque ele começou a gritar, socorro, socorro, vô! E começou a chamar o pessoal. Ele vê aquela tocha e começa a seguir aquela tocha. Quando ele está mais próximo, ele vê que não era uma pessoa segurando uma tocha. Era uma espécie de equino. Ele fala que é uma espécie de equino, que ele não sabe se é um cavalo, se era uma mula, o que era. Ele só sabe dizer que o corpo era de um cavalo, de um equino. E não tinha cabeça. No lugar da cabeça era uma chama, uma labareda enorme. E aquilo não parava de acender. Aquele cavalo ou mula começou a relinchar e a bater as patas com os cascos dianteiros no chão. O chão começou a tremer. Aquele bicho começou a correr atrás dele. Em vez dele sair da mata, ele começou a adentrar mais ainda. E correndo, e aquele bicho correndo atrás dele. E ele fala que por onde aquele bicho passava, deixava um rastro de fogo. Se tivesse uma árvore na frente daquele animal, aquele animal derrubava. De uma força fora do comum. Via-se que não era algo daquele mundo. Aquilo ia correndo atrás dele, e ele gritando, pedindo socorro, até que ele conseguiu sair, de uma certa forma ele conseguiu sair da mata. E quem estava ali aguardando ele era o avô dele, com um olho desse tamanho, ouvindo gritos e gritos. Chegou perto do vô, sem fôlego, não conseguia falar, o vô levou ele para dentro de casa. Quando ele tomou o fôlego, tomou um copinho de água com açúcar, aquela adrenalina abaixou, ele contou tudo pro vô dele. Aí o avô contou para o Norberto uma lenda local. Diz que muitos anos atrás, uma linda mulher, uma bela jovem, casada, havia traído seu marido. O marido, com muita ira, muita raiva, foi lá e matou a mulher. Sabe aquela questão de honra que antigamente os homens, se fossem traídos, eles tinham o direito de lavar a sua honra? E aí esse homem matou a mulher, enterrou no meio da mata. E dizem que ela foi enterrada com um vestido branco. Meu Deus do céu, olha, só de contar, olha, eu tô toda arrepiada, Deus me livre e guarde. E diz a lenda também que essa tal mulher que foi enterrada por esse homem tinha quintas-feiras aí, algumas quintas-feiras de lua cheia, ela se transformava na mula sem cabeça. Sabe de uma coisa? Dessa vez o Norberto acreditou na história do avô. E você,
O que acha de tudo isso? Acha que Norberto imaginou ou realmente aconteceu? Ele jura de pé junto que aconteceu tudo isso. Diz aí o que você acha nos comentários. Meu Deus do céu, eu fico por aqui. Se tiver outras histórias aí de mula, de saci, mande pra mim. Vou contar todas. Antes de encerrar o vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Gente, um beijo enorme pra vocês e